MSD Preview, informação até você. E nesse programa a gente traz aqui o Edivaldo Bittencourt, criador, fundador, jornalista responsável pelo blog do Jacaré, que é um veículo que está fazendo muito sucesso por conta da apuração e qualidade da notícia que passa, principalmente por gerar uma informação que acaba convertendo informações em outros veículos de mídia. Por quê? Porque é um profissional de longa data na profissão e que conhece bem a mensagem do jornalismo. Para falar sobre como está essa mensagem do jornalismo no mundo de hoje, no mundo do WhatsApp, do Facebook, totalmente desfragmentado, e como era antes, como tende a ser as coisas, a gente vai rolar um papo muito bom aqui, se tu puder acompanhe. Um abraço, fica no vídeo. Obrigado pela visita, muito feliz, é um profissional que conhece muito da nossa área, viveu bastante coisa da nossa área, e que hoje está uma atividade heróica, né? E inovadora, e eu parabenizo muito na questão do blog. Mudou muito a atividade jornalística de quando você começou para agora? A tecnologia, ela reinventou o jornalismo? Acho que ela reinventou um negócio muito forte. Eu acho que o jornalismo está passando por um processo de mudança muito grande. Porque quando surgiram as primeiras tecnologias, o que aconteceu? Na minha opinião, né? Por exemplo, surgiu o WhatsApp, Facebook e tal, os jornais, as revistas, com essa crise do papel, eles passaram a ter a centrada na informação com pouco conteúdo, ou seja, mais fotos e tal. Até que a Veja, se você for pegar aquela revista que tinha bastante conteúdo, ela passou com o tempo ter menos matéria e mais fotos. Agora, acho que a gente está passando por uma fase de uma nova mudança no jornalismo. Por exemplo, o que o leitor quer ver hoje? As pessoas confundem muito com o leitor que quer ler. O leitor quer ter informação, quer ter informação bem apurada. Só que as empresas, os jornalistas, de uma forma geral, na minha opinião, elas estão passando por uma crise financeira, até refletindo a crise econômica que a gente vive, e investe principalmente na mão de obra menos qualificada, que é o pessoal, é o FOCA, está entrando no mercado. O FOCA manda. Estagiário, né? Pessoas que recebem uma remuneração um pouco menor, e isso acaba comprometendo a qualidade, porque de uma forma um jornalista mais preparado, ele consegue ser menos manipulado no entendimento. Agora, assim, no caso do Jacaré, nessa discussão, se a contextualização ela vai sair de moda, vai perder força e tal, o seu blog ele mostra justamente o contrário. A contextualização ela tem força, porque ela informa as pessoas. E esse é o teu ponto forte. Às vezes você consegue dar uma notícia, dar um viés de um fato mais robusto do que uma redação tradicional vai dar. Porque justamente pesquisa, ou vai ter a coragem de entrar numa situação que as redações por aspectos comerciais não vão fazer isso. Por que o blog, na época que você era foca, não tinha tanta força? Porque os veteranos não davam muito blog, talvez isso? Acho que não existia a onda dos blogs, né? Igual nós temos hoje, por exemplo. Hoje o blog pelo menos no meu entendimento, ele é recente. E eu, para entrar para fazer o blog, eu resisti muito. Eu não queria... Você tinha preconceito? Não, eu apenas achava que... Ainda não tenho muita certeza, né? Eu não tenho muito tino para ser um gestor, um empresário. Passa a ser uma empresa, né? É um veículo. É um veículo, é uma empresa própria, né? Eu acho que eu ainda estou me acostumando com essa ideia. Mas eu acho que o blog do Jacaré, ele tem espaço. Eu acho que talvez os jornais, os sites, eles acabam, por exemplo, o UOL vem investindo muito, né? Fazendo matérias contextualizadas, históricas, com um enfoque diferente. Isso eu acho que é uma tendência que ela vai ser retomada, mas de uma forma mais diferente. Por exemplo, a gente vai mesclar, acho que, na minha opinião, o jornalismo de hoje é mesclar crítica com contextualização, ou seja, para a pessoa ver o fato, ela ter conhecimento total. Agora, o circuito de informação é uma coisa muito interessante. Por exemplo, você, às vezes, não só você, como que vai produzir um blog, um conteúdo de opinião ali, mas que não é só opinião, não é só o parecer da pessoa, tem também uma pesquisa por trás da apuração. Para colocar alguma notícia no ar, às vezes rola uma pesquisa de um mês, ou até uma semana, um tempão. Não tem como um repórter, na redação,
vendo que saiu no Jacaré, ele conseguir também soltar e pesquisar e fazer a apuração naquele circuito deadline do dia. Então as próprias redações tem que também, para ter um jornalismo investigativo, tem que investir também num outro tipo de circuito de informação de verdade maior também para a apuração. Né? Porque geralmente o repórter de sites, que é o que acho que Mato Grosso do Sul acho que é pioneiro na questão do site. Né? Muito regado. Por exemplo, se você for, até está conversando com um colega que vai mudar para o interior de São Paulo. Interior de São Paulo, um dos estados mais ricos do Brasil, não tem esse costume que nós temos de acompanhar o noticiário por sites. Lá os veículos tradicionais, a rádio é mais forte. Entendeu? Eu acho que Campo Grande, hoje, com tantos sites que nós temos, ela é pioneira no que nós vamos ter de futuro do jornalismo, que é a informação pela internet. Isso tem vários sites, acho que cada um tem uma linha. O importante é você ter a pluralidade das ideias, dos pontos de vista. Infelizmente, por comprometimento comercial, principalmente com o poder público, e na minha opinião, a maioria dos jornais eles têm uma visão unânime, né? Que é ovacionar ocupantes do cargo e da ocasião. E infelizmente acaba todo mundo dando a mesma mensagem e release pautando quem tinha que estar pautando o release. Né? Situação. Porque geralmente o jornalista ele teria a missão de fazer o assessor correr atrás da notícia. E hoje a situação que nós vivemos aqui na maior parte das vezes é o jornalista que corre atrás do release do assessor de imprensa, o assessor que pauta a mídia. Acho que pode pautar também, né? Não é errado pautar, mas o errado é só o poder público pautar. Né? A gente acaba vivendo um pouco que existia na época do Pedrossian, que tinha uma redação eficiente, uma máquina da notícia, e todos os jornais publicavam na íntegra os releases produzidos pela assessoria do governo. Tinha na época os melhores repórteres do Estado estavam na Secretaria do Governo do Pedrossian. Então, aí todos os jornais davam manchete, porque não precisava trabalhar, era só publicar o jornal. Eu acho que a gente está voltando um pouquinho isso, apesar de todos os avanços que nós temos hoje em dia, com internet, com Facebook, com WhatsApp. As coisas hoje são mais transparentes. O jornalista tem, na minha opinião, mais mecanismo para apurar a notícia, para checar os dados, para sair do discurso oficial, entendeu? Até porque a internet permite isso, né? Ajuda bastante, ajuda inclusive a não pensar tanto. Agora, assim, essa questão do poder público, a influência do poder público na imprensa, vai muito além só do operacional. Né? No começo, a ideia é ser um facilitador da notícia. Eu tive um texto muito bom, está pronto, bem escrito. Mas depois, atrás disso, tem um viés ideológico. Tanto é que quem contraria esse viés ideológico paga caro. Você teve vários processos desse governo atual 16. Por contrariar questões e como fica a liberdade de imprensa, liberdade de expressão. É complicado, né? Porque, por exemplo, até fatos que você fala bem selecionados. Por exemplo, eu fiz uma matéria do Marum falando que de todos que apoiavam o Cunha recebiam propina ou mesada, segundo o Lúcio Funari. O Marum era o único que não recebia propina nem mesada, ele recebia, segundo o delator, um estofo, que é um agrado, ou seja, algo simbólico que não é crime. Aí eu até brinquei que era fiel ao Cunha era o único que era fiel ao Cunha por amor. Ele fez um boletim de ocorrência na Polícia Federal, eu tive que ir lá prestar depoimento. Foi aberto inquérito. Mas ele não banaliza para as fontes? Eu acho que é uma coisa, aí vai ver o seu texto, ele não é direcionado, às vezes ele é crítico, ele é ácido, pode ser agudo numa determinada situação. Então você sempre vai se resguardar na fonte ou na origem da informação, porque eles foram segundo o Funari. Não é segundo o Edivaldo. Não, o Edivaldo não diz nada. Esse é jornalismo. Né? E a única coisa que eu digo é de contextualizar. Né? Aí na representação, o Marum chega a dizer que ele não fazia parte da tropa de choque do Cunha. Mas ao mesmo tempo foi muito É um negócio notório, né? Sim. Defendido no Jornal Nacional, protagonizava barraco, né? Coisa que a pessoa civilizada não faz. Eu acho que os tempos que nós vivemos hoje, jornalistas, é aquela história. Quem não se submete ao poder econômico, eles usam as armas que dispõem. No caso, a Polícia Federal, que ela está só cumprindo o dever funcional dela, que ela está provocada, ela tem que fazer, e o Judiciário. Que envolve questões econômicas. Vamos supor, a partir do momento que o governo do Estado vai te acionar em N processos, vai te exigir pagar um advogado, tem que ficar se defendendo aquilo ali, para às vezes não se resolver nada. Né?
Mas tem o transtorno. Tem transtorno. Agora, por exemplo, com relação a esse transtorno, eu sempre conversando com amigos da área, né? Muitas vezes a fonte, ou quem está no veículo oficial, ou quem está no poder, esquece um detalhe. E o jornalista também foca, ou muito arregado nesse mundo superficial, também esquece desse mesmo detalhe, que é o público. O cara te processar reiteradamente, ele acaba mandando uma mensagem ruim para o público. O público espera um outro tipo de postura frente a uma acusação, frente a uma denúncia, frente a um texto jornalístico, ou frente a uma cobertura jornalística. Você acha que às vezes esquece esse público? Que é justamente que o seu blog só existe, só tem sucesso por conta do público. Cachorro no gosto do público. Assim, o blog, quando coloquei nesse caso específico das críticas, das denúncias, eu sempre coloquei que eu faço a minha crítica e eu ponho para a assessoria do governador, no caso, eu sempre deixo bem claro. Falo, se vocês quiserem se manifestar, está aberto. Eu faço um box na matéria colocando a explicação. Ou se quiserem contestar toda a matéria, é só mandar a matéria que eu publico na íntegra. Eu não vou... É um veículo para debate, né? É um veículo para debate, porque eu não sou dono da verdade. Porque, por exemplo, a mesma coisa do juiz, do delegado, quando a gente é acionado. O juiz não me conhece, não sabe do meu caráter, não sabe do caráter de ninguém. Então, por isso que você tem que ter a defesa. E o blog é a mesma coisa, né? Eu já fui processado outras vezes, quando eu estava no jornal, mas porque eu era funcionário e eu seguiria no jornal. O jornal dizia o quê? Que não ia abrir espaço para a pessoa apresentar o contraditório e for à justiça. E eu defendo que se apresente o contraditório, porque o contraditório ele é importante como um ponto para as pessoas perceberem. O jornalista falou isso, o cara falou aquilo, né? Por exemplo, mas o que eles estão apelando, aproveitando muito essa questão? A estratégia deles agora, que eu não conseguiram me calar com essas ações da justiça, é falar que eu sou fake news. Agora, tudo é fake news, né? Até é verdade. Esse dia eu vi uma matéria interessante criticando fake news e atacando fake news porque o fake news está divulgando a verdade. Então, o que é fake news? É muito a questão da construção da notícia, né? Não ligar para a construção. Não, fake news é mentira. Sim, a mentira. Agora a pessoa posa de verdadeira falando mal do fake news e tentando distorcer a verdade. Entendeu? Fake news virou uma faca de dois gumes. Agora, o pessoal que está no poder, por exemplo, o Michel Temer, que é acusado de qualquer tipo de crime possível com o presidente da República, ele diz que é vítima de fake news. Não é possível que alguém seja vítima de tanto fake news e ninguém perceba que se o negócio está fedendo, está podre. Né? Mas como você vê, por exemplo, a gente está numa pré-campanha, eu acho que está por isso recentemente, nós já viu, mas não tem cara de pré-campanha, tem cara de campanha. Está acontecendo um monte de coisa, a forma como as coisas acontecem. E um fenômeno que eu tenho percebido é a criação de sites. Você, para criar o site, você vê o site de uma empresa, você tem interação com o público, você sabe quem você é, você tem uma história. É diferente do blog bolinha.com.br e vai amanhã bolinha 2. Aí eu acredito que vai surgir pelo menos quase 50 sites até o final da campanha eleitoral desse ano. Sites que surgem, depois somem, ou sites que não têm um abastecimento contínuo de informação, ou desimportância total ao público, às vezes só para poder criar esse veículo, para poder postar uma notícia e dar aquele estardalhaço. Como que você vê esse processo? A fiscalização da justiça também é um pouco leniente com relação a isso. Né? Na última campanha falava-se muito contra a Caixa 2, a campanha foi milionária, né? A campanha para prefeito de várias cidades do Rio Grande do Sul. E a fiscalização a gente quase não soube disso, pelo menos para poder divulgar nas redações. A campanha eleitoral, a gente vive uma grande hipocrisia, né? Que todo mundo, os envolvidos na campanha, os fiscalizadores da campanha sabem que o cara declara que gastou 1 milhão e gastou 10 milhões, 9 milhões por fora. Então, tem uma hipocrisia da nossa sociedade
em falar isso. Como todo mundo sabe disso, eles acabam fazendo aquela questão de usar isso para quem lhe for mais conveniente. Entendeu? Então, o que nós temos hoje? Esse ano é a primeira campanha eleitoral que é proibida a doação de empresas. E um monte de gente sabe que tem um monte de empresa que está patrocinando candidatos. Patrocinando o caixa que não aparece. Não aparece, então. Não vai ser contabilizado. Vamos aumentar a hipocrisia, né? Sim. Que, por exemplo, o candidato que poderia viver de uma forma decente, fazer uma campanha decente. Então, o Brasil, às vezes, a gente está tendo avanço. A sociedade está mais crítica, as pessoas estão mais... Mas a gente ainda falta avançar nessas coisas, por exemplo, proibido doação de empresas, mas as empresas continuam bancando a campanha. O ideal é a empresa não bancar, é reduzir a estrutura. Por exemplo, acabaram com um showmício para reduzir o custo. A campanha ficou mais cara. Não tem esse dinheiro. Então, e aí você pegou... Os jornalistas estão pagando mal, Já né? era jornalista, assim, e chegava a Campo Grande, especificamente falando, chegava a ter no mesmo espaço público comícios de adversários da campanha, em momentos extremos. Quinta-feira vai o candidato tal, faz o showmício dele na praça ali com ele. Na sexta, o outro candidato. E aquilo, de certa forma, por mais que houvesse também o entretenimento junto para poder chamar a população, fazia o cara, pelo menos, prestar atenção nas propostas diferentes e deixar para tomar a decisão dele depois. Hoje a televisão ocupou esse espaço. E a televisão acaba não cumprindo muito bem o papel disso daí. Acho que o Brasil está amadurecendo, né? Da questão do eleitor ter mais crítico, vai um tempo ainda. Mas acho que muita coisa já melhorou. A questão da campanha, da forma que está se fazendo a campanha. Mas infelizmente a gente vai levar muito tempo ainda. Talvez os nossos netos conheçam um Brasil decente fazer uma campanha eleitoral. Por que o Jacaré? Por que o nome do Jacaré? Foi escolha sua? Alguém te deu essa dica? Não, foi no... Quando um amigo meu me convenceu a fazer o blog, eu queria um nome regional. Pantanal já tem, Pantanal News. O nome do seu livro você também invoca uma questão regional, de certa forma. Do que também eu queria um nome regional. E o livro, porque eu gosto muito de ler os romances americanos, né? E nos livros dos Estados Unidos sempre surge a rua, no Mississippi, no Rio tal, você se fica imaginando. Vai parar lá dentro. E uma amiga minha falou assim para mim, Divaldo, mas você vai colocar Campo Grande, por que você não faz um negócio mais geral, né? Não fica muito... Poderia aproveitar a Lava Jato, de repente, embarcar para tentar tornar o livro mas assim, mas deixar um negócio mais, assim, tirar o caráter regional, para ficar mais um negócio universal. Eu não, se uma livro fizer sucesso, eu quero que só saiba que eu moro em Campo Grande, que tem Campo Grande, que tem de bonito em Campo Grande, tentar apresentar algumas formas, né? Agora, você traz para o seu livro um aspecto muito daquela sociedade meio até fechada, aquela sociedade que quem lê, você acaba vendo no Mato Grosso do Sul mesmo, a lógica de poder daqui. Falar dessa lógica de poder em jornalismo, tratando com fatos, é mais fácil do que no âmbito literário? Acho que no livro é melhor, né? Você tem uma liberdade. Uma liberdade. Você é Deus. E assim, e não é só do livro, né? Por exemplo, só do Mato Grosso do Sul. O livro, eu até estava pensando esse dia que eu tenho que fazer um texto para mandar para o editor divulgar nacional. Eu estava pensando, falei, como que eu vou fazer? Eu consegui definir o vô Tuiuiu, né? Comecei a pegar. O que é o vô do Tuiuiu? O vô Tuiuiu é um romance para você entender como funciona a corrupção no Brasil. Não é só Mato Grosso do Sul. Por que não se pune corrupto no Brasil? Como que o corrupto age? Né? Como que ele se vê? O corrupto brasileiro, ele acha que ele não cometeu crime. O corrupto brasileiro é aquele cara que não sai da igreja, ele reza de manhã, de tarde, de noite, vai na missa, vai no culto. Ele acha que não está fazendo errado. Entendeu? Errado, ele está fazendo é para nós, que estamos de fora, que estamos acompanhando. Entendeu? Mas para ele não está fazendo, ele está sendo gratificado pelo trabalho que ele está fazendo. Pela obra maravilhosa que ele fez, pelo desenvolvimento que ele causou no Estado.
Agora, com relação a essa questão de como funciona a corrupção, a corrupção, eu acredito até que virou banalmente um inimigo invisível. As pessoas falam tanto da corrupção, do sistema, da política, mas não sabem enfrentar quando ele está do teu lado, quando ele passa a ser uma situação real. Porque, como você falou, a gente está tão condicionado a aceitar como sociedade, que quando vê na situação real acaba sendo leniente aquilo ali, ou principalmente medo de enfrentar aquilo no macro, como no caso o jornalismo pode fazer uma denúncia, uma situação toda. Existe saída para a corrupção? Por exemplo, eu vi no caso do Mato Grosso do Sul. Você tem aí, no caso, um ex-governador que vai para a campanha, um atual governador, fez um governo aí, uns falam de um governo um pouco tímido, usar o adjetivo, e aí um paladino, no caso, um outsider, que foi juiz federal. Imagina só um juiz federal virando governador do estado, a auditoria desse cara acaba levantando coisas dos dois governadores que seria terrível. Falo da entrada de uma pessoa, mas no caso, se ela conseguir botar uma filosofia de trabalho, uma pessoa só não muda nada. Você acha que são coisas assim, revoluções muito drásticas que conseguem fazer, vencer a corrupção? Se não fosse um juiz federal, fosse um... Eu te falo o seguinte, como você falou, tem saída para a corrupção, eu espero que nunca tenha. A corrupção tem que ser extinta, ela tem que ser extirpada. O grande erro do Brasil, na minha avaliação, é que nós temos assim, qualquer país normal do mundo, uma ou duas pessoas estão envolvidas em corrupção. No Brasil é uma ou duas pessoas que são honestas. E as pessoas estão tão acostumadas com isso, de uma forma, que, por exemplo, a pessoa adora o André Putinelli, né? Quando você fala mal do André Putinelli, a pessoa se sente ofendida. Ela acha que você está querendo atacar o André. Vamos citar o Lula, né? Eu acho que o Lula tem que ser julgado, tudo. Polêmicas à parte, que ele diz que não tem provas, que é o que a defesa dele alega, mas eu acho que ele não pode ser livre só por ser Lula, né? Sim. Um mito no Brasil. Mas voltando ao Mato Grosso do Sul, o governo Reinaldo, você é educado, não é tímido, é um fracasso, né? O André, ele está envolvido com corrupção, ele tem que responder por aquilo, porque se o cara não for punido por corrupção, se for comprovado, e há evidências disso, por exemplo, tem pessoas que você perde 3 horas dentro do inquérito, aí você pega e escreve uma matéria, a pessoa chega e ele não tem nada contra isso. A pessoa não leu, eu duvido que tenha lido. O inquérito foi divulgado num dia, no outro eu fui lá ler, e à tarde a pessoa, depois da minha matéria, a pessoa diz que não tem evidências. É todo um trabalho. A farmacêutica aqui no Mato Grosso do Sul, ela só não foi concluída porque a Polícia Federal e o Ministério Público não tem efetivo. Não tem uma força-tarefa como a Lava Jato no Paraná. Não só a questão das evidências, mas assim, por questões emblemáticas. O trabalho é algo... Mas ele só persiste graças ao trabalho heróico de algumas pessoas que insistem em fazer. Não tem recurso, não tem estrutura para fazer um trabalho dessa envergadura aqui no Estado. E no caso do juiz, por exemplo, você for adversário do juiz Odilon, você pode pegar o exemplo do Pedro Táxi no Mato Grosso, que era procurador regional da República, um excelente procurador, uma pessoa super acessível. Ele entrou no governo do Mato Grosso, foi um desastre. Está envolvido em maracutaia, instalou um negócio para monitorar inimigos, ou seja, um desastre. Você pode pegar o juiz federal, o Flávio Dino do Maranhão, que é um sucesso. Entendeu? Então você não pode dizer que o Odilon vai ser um sucesso, desastre, por ser juiz. Você vai ser isso no decorrer da campanha, você vai mostrar. O principal desafio do Odilon é ter um jogo de cintura para a política. Por exemplo, o Bernal aqui em Campo Grande mostrou que não teve. Mas teve uma oportunidade e conseguiu, durante a campanha popular, romper. Mas o Flávio Dino, por exemplo, conseguiu no Maranhão. Mesmo com o Estado dominado pela família Sarney, que é um câncer da política brasileira, não é só do Maranhão. Entendeu? E outros, por exemplo, a prefeita de Fortaleza, pelo PT, acho que é a Luísa Fontinelli, ela foi um desastre. Por quê? Porque ela enfrentou vários problemas de ordem estrutural, não tinha apoio do governo federal e tal. Então ela não conseguiu ter êxito. Então o grande desafio do Odilon é exatamente esse: saber se ele vai ter jogo de cintura para ser o Flávio Dino ou vai usar o poder para ser um carrasco igual o Pedro Táxi. Mas você não acha que o caso dele, especificamente,
é até difícil se colocar, porque envolve uma questão muito particular de decisão. Porque ele é um cara que não era para estar na política. E que, inclusive, não era para estar acompanhando lá o governador. Segundo muitos falam, vai para senador que é mais tranquilo, ele mesmo admite, para senador poderia também ser uma possibilidade. Ele resolve vir para governador, com uma eleição muito disputada, vai disputar com dois que já ocuparam o cargo. Que sabe do jogo, né? Sabe do jogo. E está enfrentando o jogo de cabeça erguida. Né? Alguém que há pouco tempo atrás falava, qual que era a notícia que era sendo vinculada do novo? O cara que é ameaçado de morte, o cara que é o emblema da luta contra a corrupção. De repente ele resolve lutar contra a corrupção já num outro nível, né? Que é o que é a grande bandeira dele. Vou te falar do Odilon o seguinte. O Odilon, ele construiu a carreira dele de 20 anos, consagrado. Acho que é pouca gente no Brasil que tem um filme inspirado na vida igual o Odilon tem, né? Que é aquele filme Em Nome da Lei, né? Buscaram essa então, mas ele foi, o Odilon, ele foi um cara que construiu uma carreira, ele tem uma história, né? E ele pode estar jogando isso, ele está colocando isso em risco. E com certeza. Botou como ficha na mesa. Botou como ficha na mesa. E o fato dele entrar, a partir do momento que ele entrou na política, ele pode colocar isso a perder. E com certeza os adversários dele vão procurar desconstruí-lo. E se ele for eleito governador, você sabe que na política do Mato Grosso do Sul, a Dilma enfrentou isso, né? Que não é fácil você enfrentar o sistema. Sim. Então, você coloca isso em risco de você acabar perdendo a tua história. Não, e é uma abnegação, que ninguém, muito raramente, ou ninguém em sã consciência joga todas as fichas numa biografia a confiança de que vai vencer isso, até porque esse processo de desconstrução que você falou, ele começa na campanha, na pré-campanha, ele segue depois. Já começou. Os jornais, vira e mexe, atacam o Odilon. A mídia inteira, praticamente. Por isso, por aquilo, entendeu? Como enfrentar isso? Né? Ação na justiça? Eu acho que não é o caminho. Tem a liberdade de coisa. E como que você vai responder certas coisas? Também não dá para. Tem coisas que não dá para responder, melhor deixar passar. Mas só daí, como que você vai ser desconstruir? Entendeu? Acho que mas assim, por exemplo, o Reinaldo, ele foi, eu acredito na eleição, dessa eleição, ele ganhou muito porque o Delcídio perdeu para ele mesmo. Na campanha dele, o Delcídio não se envolveu da maneira como poderia se envolver, para poder ter um desempenho melhor no primeiro turno. Ele perdeu a eleição por vários fatores. Começou com a escolha do vice. Ele escolheu o Londres Machado, que é um cara que, mesmo não tendo nenhuma condenação, o Londres não tem condenação, mas é um cara considerado a velha política, né? E o Delcídio, ele precisava de alguém que agregasse, ao caso dele, por fato dele ser do PT, agregasse para levar o que poderia fazer, que ele perdeu a eleição no primeiro turno por poucos votos. E o segundo, ele menosprezou o poder da comunicação, principalmente o Correio do Estado, que o Antônio João era candidato a senador na chapa do Reinaldo, atacou muito ele menosprezou isso. E o Delcídio também, ele achou que ele estava ganhando, que ele não ia perder, ele subiu o saldo. Colocou Pedro Chaves, que não tinha experiência nenhuma como coordenador de campanha. E não pode. A campanha do Delcídio deveria servir de parâmetro para quem quiser ganhar a eleição neste ano. Não se brinca, a eleição dos políticos do Mato Grosso do Sul não são amadores. Entendeu? Sim. E no caso do André, apesar das dificuldades que o André vai vir, né, com essa eleição, com todo o histórico que ele passou nos últimos anos, ele sempre estava se prevalecendo muito daquele sentimento de orgulho do Sul Mato Grosso, que acaba invocando de alguma maneira, e que isso acaba concorrendo com todas as questões que envolvem uma análise racional também. O André, ele é o sucessor do Pedrociano na imaginário popular, do consultor de grandes obras. Mas qual que é o problema do André na campanha? Vai ser essas denúncias contra ele, elas vão pesar e elas vão desgastar. O grande perigo do André não é entrar na campanha e ganhar, é entrar na campanha e sair menor. Porque, por exemplo, hoje os jornais protegem o André. Você vê os principais jornais do Estado, eles não dão muito destaque para as denúncias contra o ex-governador. Então, o André, ele é aquele cara que pode... eu acho que ele corre o risco de ficar menor que a campanha, porque os adversários vão falar tudo que tem contra ele. Como aconteceu no caso do próprio Pedrociano, na última campanha do Senado, que se pronunciou em primeiro e
depois... 98, né? O Pedrossani, ele entrou na campanha, ele ficou menor em 98. O Pedrossani liderava a campanha de 98 e ele ficou fora do segundo turno por baixa, que era representando o governo Wilson, que era um governo fraco, medíocre, ruim, igual o Reinaldo está sendo agora, e para o Zeca, que foi o azarão da campanha e ganhou. Olha, muito obrigado, aula de história. Essa conversa iria mais longe ainda. Obrigado. MSD Preview, informação até você acompanhar mais. Acesse também o blog do Jacaré, acompanhe o noticiário que ele leva lá para o veículo. E principalmente faça o que o Edivaldo disse, né? A questão do contraditório. Buscar informação, não se paute apenas por um veículo ou por uma situação, para poder ter uma análise mais racional, mais crítica do cenário político, até porque esse ano é ano de votar. E para acompanhar o MSD, acesse www.msdia.com.br. Um grande abraço. Vamos por aqui.